Bem-vindo ao nosso podcast Acolher Mentes. É um prazer estarmos aqui para falar de assuntos recorrentes e que interessam a todos, saúde mental. O Acolher Mentes é um projeto do doutor médico psiquiatra José Lourenço, eu, Tânia Lopes, psicóloga, pensando em acolher você, que sempre tem interesse, e a todos nós que temos a necessidade de falarmos de saúde mental. Hoje, nós estamos aqui para o terceiro episódio da série Acolher Mentes. Vamos tratar de um assunto que é recorrente, é uma pandemia que chama-se depressão. Eu vou passar a palavra para o doutor José Lourenço, médico psiquiatra, para que ele cumprimente a todos, para que a gente prossiga falando de depressão. Olá, amigos aí das redes sociais, da internet, do mundo inteiro. Hoje o tema vai ser sobre episódio depressivo, a famosa depressão. Falaremos sobre tempo de uso de remédio, diagnóstico, por que não melhora, de uma forma bem simples e acessível, da forma como vocês precisam entender e, com isso, processar, se tratar, orientar. Então, fique aí com a gente, aproveite também para poder nos seguir, comentar. Logo vai ter os shorts e os cortes aí para poder compartilhar, nos ajudem a divulgar informações de qualidade, simples, para ajudar todos. Doutor José Lourenço, eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte. Hoje é bem comum nós ouvirmos as pessoas dizerem que estão depressivas, né? Às vezes não tem nem ideia do que estão falando. Então, hoje a gente, como o senhor falou anteriormente, a gente quer falar hoje de depressão de uma maneira simples, prática, que você que está aí nos assistindo consiga entender o que é realmente depressão. Sim. Antes de falar de depressão, Tânia Lopes, é importante falar sobre sintomas. Quando se fala de depressão, pensa-se em tristeza. Existe depressão sem tristeza. A mais comum é ter o sintoma chamado tristeza. Tristeza é uma emoção que nós, seres humanos, temos que ter em alguns momentos da vida. Um exemplo, recebo uma ligação da minha filha. Falou, pai, machuquei minha perna, acho que quebrei minha perna. Nesse momento, eu vou ficar algo entristecido pela dor que a minha filha vai estar passando. Mas vai ser uma tristeza que vai me mover a ajudar ela e vou ser mais eficiente. Então, existe uma tristeza como emoção que nos ajuda a nos performar. Essa é a do bem. Mas alguns indivíduos, essas tristezas podem ficar recorrentes, causar disfunções em algumas esferas da vida e se somar com outros sintomas. Aí tem diversos outros sintomas associados a essa tristeza. Então, primeiro é saber a tristeza. E aí sim, ir somando outras informações, e com essas outras informações, um psiquiatra, um psicólogo, vai poder falar se é um transtorno depressivo unipolar ou o transtorno bipolar com um episódio depressivo dentro dele. Então, é interessante, mas é importante a gente ir sendo bem didático e separando o que pertence a um e o que pertence ao outro. Enfim, você que está aí nos assistindo, é importante, com a fala do Dr. José Lourenço, médico psiquiatra, é um profissional competente tecnicamente em vários aspectos para falar sobre isso, que nós temos que aprender a diferenciar o que é tristeza, porque tem a causa pontual, né? Se eu perdi, por exemplo, um ente querido, é evidente que eu estou triste. Se eu entro num processo, a aposentadoria deveria ser para muita gente motivo de comemoração, mas nós sabemos que, infelizmente, algumas pessoas não sabem lidar com essa mudança que faz parte das fases da vida. E aí, muitas vezes, elas entram num processo depressivo. Se você for fazer uma reflexão, você talvez conheça alguém. Eu costumo conversar com as pessoas e dizer, é um privilégio você ter
está nessa fase de curtir a sua aposentadoria, porque você já viveu, trabalhou e agora vai curtir outra fase. Mas como tudo no indivíduo, cada pessoa, ela tem um olhar, e a partir desse olhar vem o sentimento, pensamentos que geram emoções que podem levar a um quadro depressivo, até mesmo no processo de uma aposentadoria, pode acontecer de entrar num quadro depressivo. É importante que a gente tenha em mente, nem toda tristeza é depressão. Depressão é algo que nós vamos aqui falar características que tem que ter, você tem que se enquadrar naquelas características, nos sinais ou nos sintomas e observarmos. E temos que ter cuidado porque tem as tristezas de um luto, de uma perda, de um filho que vai embora, de um pet que você perdeu, enfim, de alguma mudança, de um processo que você passou na vida e que você muitas vezes impactado não sabe lidar, muitas vezes, infelizmente, não aceita ou então não busca ajuda profissional. Sim. Que quando você não souber lidar com determinadas situações que você se observa que não está bem, é importante buscar ajuda profissional. Tem o psiquiatra, o psicólogo, procura um profissional que você confie, porque certamente você evitará que essa tristeza ela venha a também ser um gatilho para ser um quadro depressivo. Eu queria que o senhor falasse, doutor, quais são os tipos de depressão mais comuns e as pessoas têm predisposições? Uma ótima pergunta. Antes de falar sobre ela, eu quero falar que a tristeza, essas pontuais, não precisa ser medicalizada. Infelizmente, elas passam. Nos tempos atuais, ou então profissionais com má formação, estão medicalizando tristeza. A tristeza é a gente saber lidar, tolerar, levar, lidar com ela. Faz parte da vida, né, faz doutor? Faz parte da vida, assim como a alegria. Isso. Momentos de alegria vêm e vão. Ficam um certo período e passam. As tristezas, da mesma forma. Um certo período ficam lá e depois elas desaparecem. Sobre agora a sua pergunta, sobre depressão, tipos, prevalência. Primeiro, genética também. Prevalência. A prevalência ao longo da vida, qualquer ser humano do planeta Terra pode ter um episódio depressivo, vai atingir de 15% a 18% da população mundial. São dados mundiais. Isso por pontos pontuais, pela genética ou um conjunto de fatores. O episódio depressivo é uma doença multifatorial. Nunca é o único motivo. A genética, ela influencia. Não é tão intensa, tão determinante como outras patologias. Em outros episódios, vamos falar sobre patologias que têm uma influência genética bem intensa, como o transtorno bipolar, a esquizofrenia, o toque, talvez 40%, 50% da possibilidade de ter essas três patologias venha da genética. Mas do episódio depressivo existe uma certa influência, sim, sobre o diagnóstico. Então não é só tristeza, é perda de prazer em atividades que antes davam prazer. Anedonia. Um exemplo. Nossa, como eu gosto de acordar e aguar minhas plantas da minha casa. Como eu gosto de acordar e orar às 5 da manhã, 6 da manhã com o meu pastor, com o meu padre, ou sozinho, eu e Deus. E a pessoa passa a não fazer isso ou a ter pouco prazer em fazer isso. As pessoas deixam de fazer atividades ou fazem com muita dificuldade, até o ponto de zerar o prazer. Falta de energia em fazer atividades. Mudança de ritmos biológicos. Nós temos ritmos que Deus nos deu, a hora certa da gente despertar, que é o ciclo sono, vigília, a hora que a gente vai começar a adormecer, a gente perder certos hábitos que a gente precisamos dele para uma boa vida e um bom estilo de vida, a hora do café da manhã, a hora do almoço, a hora do jantar. Então a gente vai começar a ter esses prejuízos, além de prejuízos cognitivos também, que são das funções mentais, atenção, concentração,
memória, isso também Alteração de peso, não é, doutor? Vem a alteração de peso, vem a irritabilidade, que é bem comum nos Sim. pacientes depressivos, não é isso? As pessoas acham que a depressão só é tristeza, melancolia, choro fácil, irritabilidade. Quantos pacientes eu já atendi na minha vida, enquanto médico, que a pessoa chegava predominantemente com um humor irritável. Tinha alguns episódios de tristeza ou de anedonia, mas pode ter depressão com irritabilidade. A pessoa saiu do seu padrão. Doutor, outra característica é que as pessoas ficam mais lentas, não é? Elas ficam mais lentas ou mais agitadas. Sim, podem ficar. Por que mais lentas? Licença, uma característica mesmo é a perda da energia, não é? Essa Sim. falta de energia. Nem todos precisam ter todos os critérios. Se vocês pegarem os livros de psiquiatria, lá tem uma série de critérios para várias patologias. Não precisamos ter todos eles. Alguns. Tem a quantidade mínima. Isso. Esse paciente que tem a falta de energia é um indicativo que ele pode ter, faz parte lá da listagem. Esse paciente, por que ele tem? O nosso cérebro ali está sendo produzindo uma série de elementos químicos, neurotransmissores, elementos que vão regular a liberação de outros hormônios dentro do nosso organismo, produzidos no pâncreas ou então em outros órgãos. E como o cérebro está funcionando de forma disfuncional, os outros órgãos também têm uma tendência a trabalhar de uma forma disfuncional. Então, é uma perda de energia global, esse que tem. As características são algumas que a gente citou anteriormente, mas é importante no quadro depressivo para dizer que você tem depressão, para diagnosticar, vão sempre estar presentes duas características. A perda de interesse total pelo que você fazia, que é a chamada anedonia, ou também o sentimento de tristeza profunda. Nada tem sentido. Isso é fundamental no diagnóstico, por isso que momentaneamente, pontualmente na vida, quando passamos por tristezas, que faz parte, né? Ela faz parte, é um sentimento que faz parte da vida. E aí as pessoas dizem, tá deprimido, tá deprê. Não é bem assim. Tem que ter cuidado e responsabilidade e levar a sério. Porque a Organização Mundial de Saúde, ela fala que é uma doença séria, atinge a todos, atinge realmente a todos. A pandemia mostrou que já era antes, depressão e ansiedade causava muito impacto na economia, Sim. na sociedade, porque ela tira a sua coragem, a sua luz, a sua energia. Como trabalhar com depressão? Existe também alguns quadros que as pessoas conseguem disfarçar. Mas disfarçar por quê? É uma depressão leve que começa, você percebe, mas ignora. Você tem vergonha de assumir que está com depressão, porque muitas vezes a própria sociedade, você olha para o seu amigo, para uma pessoa que está próximo de você e diz que é frescura, que é preguiça, e a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque vamos estar reforçando um quadro que de leve ele pode ficar grave. E aí, leve ou moderado ou mais grave, procure ajuda. O médico psiquiatra e o psicólogo, com a ajuda de medicamentos, dependendo do estágio que você procure, e a psicoterapia para trabalhar teus pensamentos, emoções e rever tua cognição. Elas vão fazer diferença. Então, eu queria perguntar ao senhor, é comum, doutor, as pessoas chegarem num quadro leve ou, infelizmente, eu digo infelizmente porque tudo que a gente chega mais leve no começo, até para a gente reverter, é mais fácil. E aí já chega apressado, não quero remédio, eu não quero ir para o psiquiatra, não é não querer. Somos todos suscetíveis a tudo. Sim. Então vamos encarar, vamos respeitar, vamos nos acolher. Por isso que nós, eu, Tânia Lopes, psicóloga, e o doutor José Lourenço, médico psiquiatra, temos em mente uma coisa: acolher mentes, porque nós precisamos ser acolhidos sermos acolhidos e acolher o outro. Sim. Doutor, qual é, em regra, o estado que as pessoas procuram o psiquiatra? Olha, quase todos os pacientes vêm do quadro moderado a grave. O episódio depressivo leve,
Em muitas pessoas, elas podem remitir e voltar para o seu padrão de eutimia, de humor básico, com mudança de estilo de vida, ou porque Psicoterapia. também a patologia pode ser temporária e o cérebro consegue reverter. Lembrem que nós temos uma homeostase interna, nós temos o poder de autocura em várias coisas. Então, está lá o nosso organismo tentando nos organizar. E também, às vezes, saindo daquela fonte de problema maior, aquele gatilho pode voltar. Isso não é a regra. Muitas pessoas, se não tratarem, a vida vai correndo, vai vindo mais situações aversivas, se transforma em episódio depressivo moderado, ou leve para grave, ou de moderado para grave. E aí precisa do psiquiatra e do psicólogo. É quase a regra. Precisa dos dois, o médico e o psiquiatra, trabalhando de forma conjunta. Voltando um pouquinho sobre a sua fala, você fez pontuações maravilhosas, Tânia Lopes. Uma delas sobre o impacto financeiro mundial. O transtorno depressivo, não importa qual subtipo, é a patologia que mais impacta financeiramente o planeta Terra. Tanto a nível individual, de você, trabalhador, enquanto do sistema, das empresas, do governo estadual, federal, de qualquer país. Então, é algo que tem que ter um olhar bem atento, porque perde produtividade, qualidade de vida, e isso é uma bola de neve. Todos nós estamos juntos e conectados numa mesma roda. Então, a gente não pode postergar o tratamento dessa doença. Prevalência, agora há pouco eu falei. Vamos falar agora sobre os subtipos. O transtorno depressivo é um grupo de patologias. Quando é puro, só o transtorno depressivo. Existem outras patologias de outras famílias dentro da psiquiatria que pode ter tristeza dentro, ou o episódio depressivo ser uma comorbidade ou um sintoma. Então é importante vocês saberem isso, por quê? Porque, infelizmente, o público não psiquiátrico, de não saúde mental, tendem a colocar tudo no grande sacão, o sacão da tristeza e o sacão da ansiedade. Mas existem várias outras patologias que às vezes têm sintomas de tristeza e têm sintomas de ansiedade. Mas a patologia é maior do que esses sintomas. Voltando ao episódio depressivo puro. Existe o unipolar agudo, existe aquele que vai recorrer, existe aquele refratário. Por isso que muitas pessoas perguntam: José, eu me tratei, fiz tudo correto, mudança de estilo de vida, terapia, a minha vida está maravilhosa, a minha espiritualidade com Deus também está muito ligadinha, tudo bonitinho, usei o remédio correto, mas depois eu voltei. Lembra, a pessoa que teve um episódio depressivo, pode ser que ele tenha uma tendência genética, mas mesmo que ele não tenha, existe 50% de possibilidade de recorrer a um episódio depressivo. Então, 18% da população pode ter essa patologia, em média, ao longo da vida, e mesmo aqueles que se tratam, ainda tem uma possibilidade de 50% de recorrer. E aí muitas pessoas acham: nossa, José, eu vou precisar usar o remédio pelo resto da vida? A priori, no segundo episódio, não tem como saber disso. Vamos lá, a gente trata esse segundo episódio. E aí? Eu estou livre, eu estou blindado? Ninguém nunca está blindado. Não é porque eu sou psiquiatra e você é psicóloga que estamos blindados. Nós somos seres Todos humanos, nós estamos sujeitos. Sujeitos a um episódio novo ou a recidiva da patologia anterior. Mas por qual motivo? Por motivos genéticos, ambientais. E por que não comigo? Nós somos seres humanos iguais a todos os outros. E a depressão, mesmo vindo, tratando o segundo episódio, pode ser que ele venha novamente numa recorrência. Existe até 90% dessa possibilidade. E aí, quando ocorre isso, aí a gente chama episódio depressivo refratário. Aí a gente vai precisar tratar por anos e anos e anos. Tânia Lopes. Certo. E muitas vezes como identificar uma pessoa com depressão? É importante na questão de saúde mental a gente se conhecer.
Então, se observar. É por isso que eu, Tânia Lopes, psicóloga, eu sempre falo para as pessoas que atendo, e eu sempre, ao falar, eu digo, cuide de você, tire um tempo para você, se conheça e se acolha. É o que a gente disse no final, no início. O acolher mentes é para te conscientizar. A gente precisa, não existe, como eu já fiz a pergunta no primeiro episódio ao doutor José Lourenço, médico psiquiatra, existe vida sem saúde mental? Existe, mas de péssima qualidade. E nós não estamos aqui, não viemos aqui para a gente não ter o cuidado com a gente mesma. Quantas vezes a gente tira horas do dia para se preocupar com outras questões e não deixa um tempinho para a gente? Se conheça, se observe. E ainda vou mais além. Observa também as pessoas ao teu redor. Muitas vezes você diz, mas do nada ela ficou depressiva. Do nada ela tirou, infelizmente, a vida. Não foi do nada. Observa. Tinha indícios. Tinha indícios. As pessoas, um dos indícios é que uma pessoa depressiva, ela se isola. Ela diminui a produtividade no trabalho. As relações. Afeta de maneira significativa a depressão na vida das pessoas, porque as relações interpessoais também ficam afetadas. Por isso, em muitos momentos, nós, profissionais da saúde mental, convocamos a família para perguntar enquanto a família está impactada. Isso. Porque o impacto não é só nosso. Às vezes pode ser só nosso, e a gente tem uma resiliência grande, usa máscaras sociais, tem pessoas que conseguem usar máscara e vai tocando. Mas chega um momento que não consegue, não é, doutor? Não consegue. Me diga uma coisa, doutor, quando começam os sinais e a gente vai, eu tô vendo, mas não tô aceitando, tô vendo, mas não tô aceitando, assim, termina chegando a depressão? Termina piorando? Você consegue, com essa falta de aceitação, realmente o final é piorar? É piorar. Não tem como fugir disso. Mesmo que a pessoa tenha uma alta resiliência, esteja fazendo tudo perfeito, ela sozinha, não sem consegue. a ajuda de terceiros, ela vai tocando, mas a doença vai evoluindo. Isso é péssimo. Por um componente inflamatório, patologias psiquiátricas, quase todas têm um componente ali inflamatório cerebral. O seu cérebro está sendo inflamado e isso traz consequências estruturais nos circuitos neurais, nos caminhos feitos. Então, sempre tudo a medicina preventiva, o tratamento precoce é o melhor caminho. Por quê? Primeiro, tempo de uso de remédio vai ser um tempo maior. Os prejuízos sociais e financeiros e de amizades sociais vão se ampliando. Os impactos são maiores, né, doutor? São maiores. Então, não adianta a gente se negligenciar. Então, dê um olhar para dentro, olhe para fora, escute quem os cerca, pergunte para eles. Às vezes, as pessoas estão tendo tantos problemas individuais nelas mesmas que elas não conseguem identificar. Por isso que é muito recorrente. Uma mãe, um pai fala, olha, doutor, vem lá comigo na consulta, eu não imaginei que meu filho estava assim. Não é porque esse familiar ama menos essa pessoa, porque ele estava tão envolvido dentro de você, dos seus próprios problemas, que o olhar para o filho, ou para a esposa, ou para seu filho, era um olhar muito automático, do dia a dia, de pagar a conta de energia, colocar comida dentro de casa, dar um abraço. E a depressão é como se a depressão estivesse longe da gente. A depressão, ela está com a gente, porque todos nós temos a chance, a possibilidade, se não nos conhecermos, se não valorizarmos o nosso tempo, parar um pouco, porque, por exemplo, a depressão, ela é muito complexa. Ela afeta, como falei anteriormente, de maneira significativa, inclusive várias dimensões da nossa vida. Sim. Ela afeta o corpo. Como afeta o corpo? Quando você está depressivo, você pode ter perda de peso ou ganho de peso. Só um exemplo do quanto ela afeta o corpo. A vida sexual, o desejo, o apetite sexual diminui. Ela afeta também outra dimensão, a
a física, no caso, o peso, a mente, porque você começa. A pessoa depressiva, ela não enxerga, ela só enxerga que nada, absolutamente nada dá certo. Tudo é negativo, infelizmente. E afeta outra dimensão fundamental que o Dr. José Lourenço vai falar daqui a pouco, que é a espiritualidade. Como você fica sem energia, como corpo e mente atingidos, o espírito também é atingido. E aí, não só na depressão, os impactos são grandes, como em outras patologias. Então, eu convido você a fazer a seguinte reflexão. Eu estou tirando um tempo para mim? Eu estou cuidando da minha atividade física, dos meus pensamentos? Eu estou olhando para quem está ao meu redor? Esses dias eu atendi um paciente e ele falou, eu me culpo porque eu não percebi que meu ente querido estava depressivo e tirou a própria vida. Isso eu não me perdoo. Foi fala da pessoa. E aí eu disse, olha, você não pode se culpar porque muitas vezes a pessoa realmente não percebe. Por isso que hoje a gente convoca, quando eu e o doutor José Lourenço convoca e chama você para ouvir falar de saúde mental, é prevenção. Porque nós nos prevenimos, como falei em outros momentos e falo sempre em outros momentos, câncer de mama, de útero, enfim, outras questões, outras patologias cardíacas e devemos prevenir. Por que não saúde mental? Gente, cuidar da mente é cuidar da vida. Doutor, como a gente deve fazer para que as pessoas, elas tenham essa consciência de procurar cedo e de o que é que a gente pode fazer de fato para reduzir barreiras, para que a gente tenha de fato a consciência do quanto é impactante a depressão nas nossas vidas e que a gente pode e deve combater, ser mais forte, não permitindo, não abrindo portas para que elas entrem. Olha, um caminho é a gente sempre cultivar a humildade dentro da gente. Por que não eu posso estar com depressão? Eu sou melhor do que meu vizinho, eu sou melhor do que aquela pessoa que cometeu suicídio, eu sou melhor do que meu colega de trabalho, qualquer pessoa pode ter. E buscar ajuda de forma precoce. Você pode fazer uma autoterapia, pequenas mudanças, mas na verdade a gente sabe, a gente se engana, a gente tem uma grande tendência de nos auto-enganar. Então dá um stop nisso. E o transtorno depressivo sempre é multifatorial. Por que multifatorial? Porque, como quase tudo na vida, a gente tem momentos bons por um conjunto de fatores e momentos ruins também por um conjunto de fatores. Multifatorial na depressão é causas genéticas, ambientais, personalidade da pessoa, espiritualidade. Esse tema é interessante, a gente tem que pôr um olhar nisso. O nosso país é um país cristão, predominantemente cristão. Semanalmente não, diariamente eu atendo pessoas que falam, José, eu estou orando todos os dias, tenho uma ótima contato com Deus, sou um bom filho, um bom cristão, peço a Deus a cura, mas não estou melhorando. Será que eu estou com pouca fé? Não, sua fé está boa. A questão é que Deus está lá nos ajudando, mas Ele nos deu o livre-arbítrio de a gente também fazer a nossa parte. Deus permitiu que existisse outros mecanismos e ferramentas para auxiliar nesse processo de cura e de evolução. Qual ferramenta? O psicólogo, o psiquiatra, a medicação. Então, não é falta de fé, o excesso de fé, o que Deus ama ou o que Deus não ama. Por isso que é importante a gente escuta os nossos líderes religiosos, nossos colegas de prática religiosa. Às vezes a gente, quando está de mau humor, um pouco negativo, a gente pode até dar uma reclamadinha. Mas a gente tem que ser justo. Justo com tudo que está acontecendo. Assim como a justiça em relação ao trabalho, que é também algo muito recorrente. As pessoas chegam no consultório médico falando, eu estou depressivo, eu estou ansioso por causa do meu colega de trabalho, por causa do meu chefe, por causa da minha empresa. Eu acredito em vocês que esse pode ser um dos componentes. É um gatilho, né, doutor? Um dos itens.
Mas como tudo na vida é um conjunto de fatores. É igual uma salada. Uma salada é alface, tomate, o tempero, Tem de o tudo um cebola. pouco. Lógico que às vezes um desses temperos pode estar mais intenso. Pode ser que no caso desse paciente X, o trabalho esteja aversivo, mas tem outros ingredientes. Então a gente tem que deixar isso muito claro para ser justo, porque senão a pessoa foca em um único objeto causador não, mas intenso naquele momento e ele negligencia os outros. Aí às vezes ele até, doutor, vou pedir demissão, vou torcer que eu seja demitido. Quantas vezes que eu já vi os pacientes pedirem demissão, ou forçarem uma demissão, ou entrar num acordo e sair demitido, melhoram 2 ou 3 meses, aí depois volta estagnado no tratamento ou um pouco rebaixado, porque esqueceu os outros ingredientes da salada. É tanto que, no caso, depressão, é importante que você tenha em mente o seguinte: a depressão, ela, quando instalada, a gente deve prevenir. A partir do momento que a gente está com esse diagnóstico, é enfrentar. Enfrentar com ajuda, tanto do psiquiatra, que pode ser, dependendo do grau que esteja, demora um pouco mais ou menos, mas tenha certeza que existe cura. E como? Medicamentos e psicoterapia. O profissional psicólogo que trabalha, por exemplo, eu trabalho com TCC, Terapia Cognitiva Comportamental. Nós vamos, através disso, rever comportamentos, pensamentos, porque veja, você já pensou que você, diariamente, eu ou até o doutor José Lourenço pode já amanhecer o dia focando em um detalhe não positivo? Quantas vezes? E outra, no que você foca, expande. Vamos focar nas coisas boas que nos fazem bem. Vamos enxergar as outras coisas que acontecem, estão também expostas no nosso dia a dia, Sim. que não são agradáveis, elas fazem parte. Porque se nós aprendermos, nos reeducarmos, para que a gente consiga administrar, lidar de forma assertiva com sentimentos, emoções e acontecimentos não favoráveis, a gente está prevenindo e ajudando a nossa saúde mental. Porque quando a gente só foca no comportamento de reclamar, de não ajudar, de achar que só porque também você tem, como o doutor falou anteriormente, muito bem pontuou, por exemplo, você tem uma carga genética, você não está condenado a ter depressão. Mas você tem que ter essa consciência, se conhecer, conhecer a tua genética, conhecer você como um todo, para que você combata de forma mais assertiva a chance que eu tenho, que o doutor José Lourenço tem e que nós todos temos de ter tanto uma predisposição para a patologia chamada depressão ou qualquer transtorno mental, como outras. Sim. Se eu conheço que eu, na minha genética, tenho um componente forte para que eu tenha uma predisposição, por exemplo, cardíaca, eu não vou dizer, eu vou ter cedo, vou ter um infarto. E aí vou terminar tendo mesmo, de tanto pensar, porque o que você foca, expande. Sim. Então não é mais fácil procurar ver de que forma eu posso prevenir, diminuir as chances, já que eu tenho na genética, que é multifatorial, e é um dos componentes, a chance de não ter essa patologia. Essa é a maneira assertiva. Portanto, busque uma terapia, busque o que te faz bem. A terapia, ela é tão necessária quanto muitas vezes uma outra escolha que você faz na vida que você considera importante, como comer, como atividades físicas. O processo do autoconhecimento evita que a gente seja acometido de algumas patologias. E viva também, Tânia, no automático. Nós, seres humanos, por exemplo, eu estou com 43 anos de idade, então eu tenho certas formas de pensar e de comportamentos que foram adquiridos ainda na minha infância. São as crenças. Na minha adolescência, que se eu não ficar com o olhar ressignificando, eu fico repetindo padrões. Atualmente, boa parte deles positivos, mas eu ainda tenho uma tendência de repetir padrões que são disfuncionais. Aí que entra a psicoterapia para nos auxiliarmos, a gente dá o olhar a esse padrão que
nós temos dezenas de pontos cegos, e aí a gente vai corrigindo, melhorando. Se não corrigir 100%, mas se melhorar 70%, 80%, já estamos no saldo. Por isso que o tratamento do transtorno depressivo é duplo, para 99% dos casos. O psiquiatra vai escolher a melhor medicação, dar o diagnóstico, que é a questão química. Lembrem que nós somos feitos de barro e água. Um comprimido é barro, elaborado, alguns elementos químicos ali. Aqui dentro do nosso cérebro tem reações químicas acontecendo 24 horas, em todo momento. Em algumas patologias, algumas pessoas têm essa tendência de trabalhar de forma equivocada. Liberar mais, liberar menos, ou então ser disfuncional na hora que entra na célula, na hora que sai da célula. E esse medicamento que está lá na farmácia para ser vendido, a gente ingere, ele vai auxiliar a nossa homeostase na autocorreção. E isso é do ponto de vista químico. Mas nós não somos só química, nós somos uma história de vida. Nós temos a nossa alma, nosso espírito, temos as nossas feridas e cicatrizes, que o remédio não vai agir nas feridas e nas cicatrizes. Às vezes aconteceu algo muito negativo, alguns anos atrás. Aí é onde entra a psicoterapia. De uma forma plena e eficiente. A gente acumula feridas, algumas delas se cicatrizam por si só, ou a gente consegue, mas muitas não. Muitas ficam como uma torneirinha. Lembram daquela torneira do banheiro ou da cozinha? É a goteira. Ora pinga mais, ora pinga menos. Aí na hora que essa torneira está pingando mais, a gente sente mais aquilo ali. Mas o problema está lá há meses e há anos. O psicólogo e a gente vai ajudar a fechar essa torneira. Algumas feridas vai pingar pelo resto da vida. O exemplo, a morte de um amigo, a morte de um pai, de uma mãe, essa torneira vai pingar. Mas o psicólogo, o psiquiatra vai ajudar a cada vez pingar menos. Ou então, o fato de pingar, a gente tem mais ferramentas de tolerar essa gota que tá caindo lá. Porque às vezes a gente fica com a ilusão de zerar tudo. É impossível zerar todas as lembranças, memórias negativas. Nós não somos um livro que a gente descarta, então compra um livro novo. Eu gosto de usar essa analogia. Nós somos um grande livro com várias páginas. Cada dia é uma página da nossa vida. Então, às vezes, lá no começo da nossa vida, tem uma página com várias lembranças e memórias negativas. Então, que a gente abre assim, até escorre umas gotinhas de sangue. Isso. O terapeuta vai entrar auxiliando a pessoa a pegar uma esponja e ir lá enxugando aquilo Vai ali. ficar só a restinha, né, doutor? Às vezes fica um restinho, mas vai ficar lá algumas gotas, mas a gente vai processar melhor aquilo. Isso. Vai ressignificar aquelas lembranças Isso. e ser mais justo com o que aconteceu naquela época, e com isso a gente vai ser mais justo com o nosso presente, tendo um futuro melhor. Eu sou um grande defensor da terapia. Você falou agora há pouco de uma modalidade chamada TCC. O psicólogo, quando ele se gradua, é igual ao médico. Ele é um clínico geral, depois ele faz pós-graduações. A TCC é aquela que tem mais evidências de sucesso, de resultado, mas tem várias outras também que são muito eficientes. Por isso que o ideal sempre, quando a gente está em busca de um profissional, procurar o psiquiatra vai fazer aquele diagnóstico, porque às vezes também, Tânia, o paciente está num grau moderado de adoecimento ou grave, ele não vai suportar inicialmente uma terapia. Ele precisa a química cerebral indo sendo corrigida para ele tolerar falar sobre o presente, falar sobre o passado. Então, no fluxo do atendimento, para a maior parte das pessoas que estão adoecidos a nível moderado ou grave, o ideal é que vá no psiquiatra primeiro, faça essa análise e depois o psiquiatra bem treinado, ele vai ver em qual momento pode iniciar a psicoterapia e qual a modalidade mais eficiente para aquele momento da pessoa, de acordo com a personalidade e com os prejuízos dela. Nos casos mais leves, aí tanto faz, procurar o psicólogo ou o psiquiatra. Um componente fundamental
para essa questão da depressão, doutor, a gente sabe que é o estresse, não é? Porque o Sim. estresse, ele altera e contribui de maneira significativa para que a gente adoeça. Então é importante, por isso que a gente convoca os profissionais da saúde mental, os profissionais da saúde como um todo, que você tire um tempo para fazer uma atividade física, para relaxar, para fazer o que te dá prazer, para que o nível de estresse não diminua. Não tem como a gente não se estressar. Mas também não vamos focar só no que estressa. É o que eu falei anteriormente. Foca, porque o que a gente foca, expande. Então vamos expandir bons pensamentos, boas atitudes, bons comportamentos. Porque o estresse agudo, ele vai alterar de forma significativa e contribuir para o nosso adoecimento físico, mental e espiritual. Então, é importante que a gente tenha essa consciência. Eu pergunto ao senhor o seguinte: tem pacientes que chegam e nos relatos, eu só pensei uma vez na minha vida em aquele pensamento que insiste em dizer que não vale a pena viver. E aí, quando o paciente, eu particularmente, eu ouço isso, pergunto quantas vezes. Doeu meu dente, eu já estou pensando que não vale a pena viver. Ai, a cachorrinha está doente, já estou pensando que essa vida é uma droga, que não vale a pena viver. Quantas vezes na vida nós vamos passar por situações difíceis, que a gente não gosta, e aí a gente tem que ter o hábito de também nos vigiarmos, nos policiarmos e não alimentarmos o pensamento que não vale a pena viver. É evidente que fatores e acontecimentos trágicos, que ninguém está livre, eles mexem de maneira significativa. Mas quando você tiver em mente várias vezes ou alguma vez na vida que viver não vale a pena, tenha convicção. Esse é o nosso recado de hoje. Busque ajuda profissional, ou psicólogo ou psiquiatra, porque aí já é um sinal evidente que você está precisando acomodar melhor e lidar melhor com as tuas emoções. Sim. Eu vou perguntar ao senhor o seguinte: essa ideação que a vida não vale a pena, como é que como é que o psiquiatra lida? A gente lida com a terapia cognitiva comportamental, com o nosso manejo, mas o psiquiatra, o senhor, como lida com essa questão? Sim. Vamos falar sobre morte. Pensar em morte, nós vivemos e morremos. Então, todos nós sabemos que a morte vai acontecer. É evidência, né? Conosco e com as pessoas que nos amam. Então, em certos momentos da vida, a gente fica antecipando a morte ou pensando da forma que vai morrer. Ou então, naquele momento que a gente está com mais fragilidade emocional, e às vezes acontece por algum motivo específico ou por nenhum motivo aparente. Então, pensar em morte não é tão preocupante quando é de forma espaçada, esporádica. Agora, quando isso se torna recorrente, associado a outros sintomas, a planejamento, a perda de funções vitais, prejuízos cognitivos, aí sim a gente tem que dar um olhar bem intenso. Isso do ponto de vista psicológico. Existem patologias psiquiátricas, como o transtorno bipolar, que vai ser tema de outros episódios, que essa patologia em si, inerente a ela, faz com que a pessoa pense bastante nisso. Existe uma patologia chamada transtorno borderline, que é um transtorno de personalidade, que também faz a pessoa pensar de forma recorrente nisso. Mas existe esse tipo de pensamento bem, às vezes, frequente nos episódios depressivos, no transtorno depressivo puro. Vale a pena também salientar e relembrar uma fala minha do episódio anterior, que as comorbidades são muito frequentes também. Então, às vezes, a pessoa não tem só uma patologia psiquiátrica. Ele tem uma segunda, uma terceira patologia, uma faz pensar dessa forma, outra faz você sentir de outra forma. Aí, para quem não é psiquiatra, fica aquela salada de informações. Então, a gente vai filtrando aquilo ali, fazendo uma escala de prioridades e vai tratando. Eu, durante a consulta, eu sugiro para meus alunos de medicina, eu dou aula para o último ano do curso de medicina
da UFAL, que é da Federal de Alagoas, campus de Arapiraca, que a gente tem que estabelecer escalas de prioridade. E a gente vai educando o paciente. Olha, provavelmente você tem essa patologia, essa. Eu sei que as 3 são importantes e estão causando prejuízo, mas eu, José, acredito que essa é a primordial. Então vamos focar nessa e vou passar algo que vai ajudar nessas outras 2 ou 3 ou somente mais uma, mas vamos focar nessa. Você avançando, a gente passa para a segunda patologia, passa para a terceira patologia. Porque senão a pessoa acha que tudo está dentro de uma única patologia ou dentro de um único saco. Não, a gente tem que ir dividindo. E certos tipos de pensamento, ou de prejuízo, ou de sintomas, eles são mais difíceis de serem tratados. Então a pessoa avança em alguns prejuízos. Um exemplo, o sono. Sono é um dos prejuízos dentro do episódio depressivo ou de outras patologias que demora bastante para a química do sono e a homeostase corporal resolver a questão do sono. Daqui a pouco temos que falar isso. Tempo de uso de remédio, tempo de espera de melhora, quantas semanas, qual remédio usar. A questão do sono, por exemplo, em pacientes depressivos, algumas pessoas imaginam que a insônia ela é a única companheira. E às vezes a hipersonia também está presente, não é, doutor? Sim. O sono fica disfuncional. Então é importante que você também tenha em mente o seguinte: quando você se conhece, você sabe o que gera gatilho, porque o que gera gatilho, o que nos estressa, o que mexe com a nossa mente, com nossos sentimentos e emoções, que nos leva muitas vezes a um quadro de tristeza. Vale a pena dizer, não é uma simples tristeza. Depressão é anedonia, falta de interesse, de prazer, de muita coisa que você antes via sentido, agora não ver mais. É aquela apatia, nada tem sentido, tudo perde o sentido. E os pensamentos são o quê? Sempre negativo, nada vai dar certo. Quando você se conhece, você tem que, é fundamental, porque você vai ver o que gerou. E aí você tem que ter também em mente, buscar ajuda e ter a consciência de não voltar para aquilo que te causa esse quadro. Isso também é uma colaboração, porque existe a parte do psicólogo, do psiquiatra e a tua. O compromisso da tua vida, do teu bem-estar, da tua saúde é seu. Eu costumo falar para quem eu atendo, quando você sai aqui, eu não tenho mais o controle. Cabe a você decidir, vale sim a pena viver. E vale a pena viver sem depressão, porque se ela chegar a mim, ou ao Dr. José Lourenço, ou a você que está nos assistindo, tenha só uma convicção: busque ajuda. Busque ajuda e sai desse quadro, porque se não buscar, ela cresce. O doutor José estava falando há poucos instantes que tem vários, muitas vezes, claro, o que começa leve, fica moderado, vai para grave e vem outras comorbidades juntas. Vamos evitar isso. Doutor, quanto à questão dos medicamentos, como é? O uso deve ser administrado por qual médico? E como é que deve fazer o paciente ao ir na primeira consulta? É ir tomar remédio, ficar bom e não mais voltar? Fala mais sobre isso, por favor. Novamente, você fez excelentes perguntas. Essa resposta vai demorar um pouco. Vamos lá. Qual médico procurar? Para quadros mais leves, é o clínico geral, ou o seu geriatra, se for acima de 60 anos, o seu ginecologista. Por quê? Não existe a quantidade necessária de psiquiatras no planeta Terra para atender todo mundo que está passando por algum transtorno mental, leve, moderado ou grave. Por isso que muitas faculdades hoje, e aqui eu dou aula, a gente foca muito nessa questão da psiquiatria, do treinamento dos médicos da família, dos clínicos gerais, para poder terem ferramentas e conhecimento necessário de fazer um bom trabalho inicial e saber até onde vai o seu limite para poder encaminhar para o especialista. Casos que você já está vendo que está moderado a grave, o ideal é que já vá logo com o psiquiatra, ele vai ser mais eficiente pelo conhecimento e que é a especialidade dele, para orientar, escolher o remédio e dar o seguimento. Escolha de remédio
tem dezenas de opções. É muito recorrente perguntarem, e vou viciar nos remédios? Possibilidade de viciar em medicação são os medicamentos tajados pretos. É uma possibilidade, não é uma regra. Se mal administrados, não é? E Também? mal utilizados pelo paciente. Isso. Agora há pouco eu falei do livre-arbítrio. Então, o sucesso do tratamento na nossa vida, um bom psiquiatra, um bom psicólogo, e você, paciente, você, usuário aí do YouTube, que você olhe para dentro, aceite a patologia e saiba que você é o senhor da sua vida. Você é o piloto desse carro, você é o piloto do avião. Então você está lá com as informações dadas pelo psicólogo, a medicação em uso, mas você tem que direcionar esse veículo para a direita, para o centro, ou dar ré, ou para a esquerda. Então você que é o gestor de tudo isso. Você gerindo de uma forma adequada, o sucesso vem, o tratamento vem. Tempo de uso de remédio. E tempo de resposta, antes do tempo de uso. Tempo de resposta, alguns pacientes, de acordo com a genética e com a metabolização hepática desse paciente, e o uso de outros remédios associados, pode ser que até com 10 dias, 15 dias já tenha uma resposta legal, que dá aquela respirada, onde abaixa a poeira. Para alguns pacientes é depois de 4 semanas, 6 semanas. Então, por isso, eu sempre oriento. Remédio psiquiátrico não é igual uma dipirona para dor de dente ou para cefaleia, que toma, 30 minutos depois já começa a sentir benefícios. Na psiquiatria, remédios tão rápidos assim só são os tarjas pretas, os benzodiazepínicos, mas eles são anestésicos emocionais. Tá? Aquela anestesiada não é um tratamento curativo, é um coadjuvante de acordo com as características daquele paciente. O psiquiatra vai utilizar um processo de uso inicial, depois desmame e parada, e, se precisar, o uso SOS, esporádico, para resgate de patologias. Tempo de uso. Aí é muito individual. Depende da idade, de quantos episódios depressivos esse paciente teve. Agora há pouco eu falei, se do terceiro episódio em diante, provavelmente é um uso eterno da medicação. Eu entendi, doutor, que quanto mais eu tenho o primeiro episódio de depressão, Sim. é diferente quando aí vem um segundo, vem um terceiro. Isso faz total diferença. Então, a gente tem que ter o cuidado de pegar um quadro leve e não deixar se transformar num moderado ou grave, porque quando isso fica recorrente, quando eu não me cuido, quando você não se cuida, que vai, e aí você não presta atenção, não procura uma psicoterapia. Você, depois de medicado, quando estabiliza seu quadro, quando você não faz a prevenção e rever seus comportamentos, pensamentos e atitudes, para se você se manter naquele quadro de um estado anterior, voltar a ter um gatilho para ter, vai te fragilizar mais. A chance de... é o que chama de recorrência. Então, não tem então outra coisa para fazermos. Eu, você, o doutor José Lourenço, cuidar da nossa mente, cuidar dos nossos pensamentos, cuidar da gente. Afinal de contas, a vida é a oportunidade que nós temos, que foi nos dada para que a gente passe por aqui, por tudo. E que a gente aprenda a passar por tudo. Sim. Não são certos acontecimentos que vão definir você. Não é um quadro de depressão que vai definir que a tua vida tem que parar ali. O que vai definir são os seus comportamentos, as suas atitudes. Quantas vezes eu já passei, já atendi, doutor? 2, 3 vezes, na 4ª vez eu convenci a pessoa que era importante, fundamental, no quadro e no processo do tratamento dela, buscar o psiquiatra. Sim. Quanto mais cedo você procurar o profissional que necessita para você, melhor são as chances de você passar por isso de uma maneira mais leve. E fazer também, Tânia, de forma correta. A forma correta é o mundo ideal. Nós estamos no Brasil, país subdesenvolvido, graves problemas econômicos,
O que é o tratamento sociais, correto? né? Sociais, a associação de um bom estilo de vida, um bom psiquiatra com remédios adequados, psicoterapia adequada, espiritualidade, esses 4 elementos associados. Só que isso, alguns deles custam dinheiro. Deus é 0 custo. Atividade física. 0 custo. Pode ser 0 custo. Pode, mas pode ser 0 custo. Pode ser 0 custo. Existe 0 custo, agora os outros 2 têm um certo custo. Então, muitos pacientes às vezes falam, José, estou fazendo 3 desses ingredientes, melhorei 80%, ainda não estou 100%, porque necessita desses 4 ingredientes. Às vezes a pessoa não está com condições financeiras de contratar a terapia naquele momento. Então eu falo, se organize financeiramente. Daqui a 6 meses você faz um bom ciclo. E o que seria um bom ciclo? No mínimo 6 meses de terapia semanal. Porque às vezes a pessoa está fazendo terapia, mas de uma forma muito esporádica. Terapias de curta duração, 20 minutos, 30 minutos, ou a cada 15 dias. Isso não é a terapia, o processo terapêutico adequado. Então, muitos pacientes falam, ó, José está fazendo tudo certo e não melhoro, mas eu falo, olha, vamos analisar se realmente está tudo correto. Agora, do ponto de vista da medicação, o tempo de uso do remédio. No primeiro episódio, geralmente, 1 ano de uso de remédio, talvez já dê para iniciar o desmame dos medicamentos. O segundo ou terceiro episódio é mais tempo, vai depender também se a vida vai favorecer. Que a vida é uma caixinha de surpresa para mim, para você, para todos nós. Então, nós médicos vamos nos baseando com a história desse paciente, de como está o atual momento do paciente, o que a gente sabe que a ciência nos fala, mas em média a gente usa um parâmetro de 6, 9 meses de remissão. Então, quando o paciente chega, remissão de sintomas, quando o paciente chega no consultório e fala, José, eu estou praticamente igual ao que eu era quando eu tinha 20 anos de idade, quando eu tinha 25, do ponto de vista emocional. Aí, às vezes, a gente coloca lá, tempo 0. Então, o tempo que zerou os sintomas. E aí, daquele tempo, a gente conta de 6 a 9 meses, de acordo com o perfil do paciente, de quantas vezes, tudo isso que eu citei. Aí, a gente tem que esperar esse tempo de alívio, aí sim, só para depois a gente começar o desmame da medicação. Então, infelizmente, muitos profissionais não fazem isso de uma forma adequada e muitos pacientes não querem esperar isso. Eu até brinco com alguns pacientes, como uma forma de informação, olha, o universo vai tentar, o capeta vai tentar, o senhor, a senhora, ou você vai estar bem melhor daqui a 6 ou 7 meses, mas não pare, porque vai acontecer isso, aquilo. Então, persista até o final. Então, tem muitas variáveis aí que vão influenciar sobre o tempo, o sucesso. Não é que o remédio é bom ou ruim. Quantas vezes que eu falei para o paciente, olha, você poderia ser a pessoa mais rica dessa cidade. Eu morei muitos anos em São Paulo. Você poderia ser a pessoa mais rica de São Paulo, que o remédio que eu te passar era esse. Não é questão de dinheiro, é questão de fazer o correto como primeiro passo, segundo passo, porque muitas pessoas ficam com aquela ilusão que precisa usar um remédio mais moderno, mais caro, de R$200, R$300. Não, é como tudo na vida. Fazer o básico bem feito, e aí se aquele básico bem feito não resolver, aí passa para a segunda etapa, aí depois terceira, mas sempre fazendo cada etapa de forma bem feita. É importante pontuar para você que está nos assistindo um dado significativo. Você, mulher, sabia que nós, mulheres, somos acometidas e a prevalência em depressão é 2 vezes mais do que os homens? E, novamente, eu volto a ressaltar. Por quê? Então, 2 vezes mais. Para cada homem, 2 mulheres têm depressão. Isso é um dado importante e aí vem. A prevenção, certamente, com certeza, é o melhor remédio. A gente não pode ignorar. Por que a mulher 2 vezes? A gente já falou em outro podcast, mas não custa ressaltar. As questões hormonais, acontecimentos de vida, questão social, questões culturais. A mulher cuida dos filhos, a mulher leva para a escola, a mulher trabalha, a mulher cuida da casa, a mulher cuida do familiar que está doente, a mulher cuida do neto, a mulher cuida de tudo e de todos.
e que continue cuidando. Mas, e há um agravante, eu tenho mulheres que fazem a psicoterapia, e aí elas fazem semanal. Às vezes, nas fases que acontecem várias, alguém está doente, acontece coisas ali mais pontuais, onde elas precisam ir mais para psicoterapia, às vezes ela diz, eu não posso ir. E, de repente, é quando mais precisa ir. E vai se deixando, vão fazendo outras coisas. Claro que há momentos que a gente precisa parar, mas a gente tem que ter muito cuidado nessas paradas para que a gente não entre num estado de, entre aspas, emergência. Então, mulheres, homens também. Homens, nós, mulheres e vocês, somos humanos. Nós somos, como diz o doutor José Lourenço, de água e barro. Então, não vamos esquecer essa fala dele. Se nós somos homens e mulheres de água e barro, nós todos precisamos, sim, parar, fazermos coisas que nos deem prazer, que é o que a gente chama de, não é terapia, mas é terapêutico, mas reconhecer que ter um psicólogo para chamar de seu, ter uma psicóloga para chamar de sua é importante. E mais, ter um psiquiatra para você ir lá. Quando você notar mudanças comportamentais, não pense que você, quando o psicólogo fala e recomenda para buscar um psiquiatra, eu já ouvi dizer, e eu tô doido? Não, não tá. É exatamente por isso que você vai. Porque todos nós, se existe o profissional, é porque existe nós, pessoas, que precisamos. Então, vamos acabar com isso. Depois da pandemia da Covid-19, onde os transtornos mentais, ansiedade e depressão já eram um problema que causava impactos sociais, depois da pandemia, os números aumentaram em mais de 25%. Não é possível que a gente fuja dessa realidade, porque nós estamos vivendo outra pandemia. Sim. É a pandemia da depressão, da ansiedade, não é, doutor? Infelizmente, sim. E também falo, infelizmente, já estamos quase na reta final do nosso episódio, terceiro episódio, quase 1 hora. Nós poderíamos ter ficado aqui mais 1h30, 2 ou 3 ou 4 horas, mas temos um cronograma a seguir e aí temos já entrar nessa fase final. Nessa fase final, e vamos falar sobre conclusão, sobre resumo. E o que seria esse resumo, a conclusão? O episódio depressivo tem possibilidade de cura total ou de remissão total dos sintomas. Então, se o paciente não ficar curado 100%, tem a possibilidade de ficar próximo de ter 0 sintomas ou poucos sintomas, ou sintomas e prejuízos toleráveis. Desde que você faça o básico bem feito. Então, eu estou aqui para dar esperança que fazendo a forma correta tem um bom-estar, uma boa qualidade de vida. Não, às vezes aquela idealizada, ou aquela de Hollywood, ou aquela que a gente tem na nossa mente fantasiar, algo legal e tranquilo. Então, busquem ajuda. Vocês, homens, eu, homem, nós, homens, temos essa tendência de enrolar. Mas, olha, nós somos seres humanos igual a qualquer outro. Eu entendo que nós, homens, temos uma tendência de ser um pouquinho machista, uns demais, outros só um pouquinho, em relação a nós próprios, né? Temos que ser homens, machões e mais duros. Somos iguais a todos os outros seres vivos. Aí inclui todos os outros seres vivos que Deus criou. Nós, seres humanos, a gente consegue pensar. Talvez algumas outras espécies não consigam. Então, na minha humilde opinião, essa é a única diferença. Então, baixe suas armas, baixe seu escudo, converse com a sua esposa, com seu pai, com a sua mãe, com seu animalzinho de estimação, com Deus. Seja humilde. Busca ajuda, que o caminho é esse. O que eu falo nesse final dessa gravação, desse nosso podcast, Acolher Mentes, e com esse tema depressão, é o seguinte: se observe. Observe quem está do teu lado. Depressão todos nós estamos passíveis a ter. Crianças, aquela criança que não quer ir para a escola, que muda o comportamento, que fica irritada, adolescentes também, adultos.
tá mais recolhido, não quer sair do quarto, tá mais irritado, dormindo demais, dormindo de menos, perdeu muito peso, tá muito mais mudanças de comportamentos bruscas, enfim, pensamentos recorrentes negativos. Nada tem sentido que tinha antes. Perda é a anedonia, perda total do interesse de fazer o que você antes considerava fundamental. Isso são sinais evidentes. E se não observar no outro, não se culpe. A vida muitas vezes nos leva, nos puxa nesse automático, como já falamos aqui em outros e hoje nesse episódio, dizer o seguinte: todo dia é dia de revermos o nosso comportamento, os nossos pensamentos e cuidarmos mais da gente. Porque você pode ter certeza, buscar ajuda é um ato de coragem, é fundamental. E a prevenção em todas as patologias não é diferente da saúde mental. Portanto, eu, Tânia Lopes, psicóloga, e o Dr. José Lourenço, nesse podcast Acolher Mentes, a nossa intenção é essa conscientização de você parar e ouvir e refletir. Como está a pessoa que está do meu lado? Como eu estou? Fortaleça esse comportamento. Para finalizar, eu quero que o Dr. José Lourenço diga onde ele atende. Posteriormente eu vou dizer, para que a gente encerre esse maravilhoso encontro com um tema tão importante que tivemos hoje, que foi depressão. Doutor, onde o senhor atende? Onde encontrar o Dr. José Lourenço? Atendo via telemedicina para o Brasil e o mundo inteiro. Tenho pacientes em diversos países aí. Para me achar, no meu Instagram é drjoselourenco.psiquiatra. Lá tem informações, número de contato. Hoje eu moro em Alagoas, na bela cidade de Arapiraca, a segunda maior do estado de Alagoas, próximo da capital. Fisicamente aqui também. Nas redes sociais tem todas as informações, tá bem? E peço também, falando agora do meu contato, que nos ajudem, compartilhem esse episódio. Vai ter shorts para poder encaminhar aquele trechinho mais curtinho. Comentem, curtem. Isso vai nos ajudar vocês, o seu amigo, sua prima, seu parente, a você próprio, a despertar e divulgar a informação, se você tiver gostado, né, dessa nossa linguagem mais descontraída, a acender uma luzinha naquele ser humano que precisa dessa informação nesse momento. Muito obrigado a todos. Passo a palavra agora para minha amiga Tânia Lopes, para ela poder falar as palavras finais dela. Eu, Tânia Lopes, psicóloga, eu atendo pessoas a partir de 15 anos, atendo homens e mulheres. Eu sou especialista em atender mulheres. Eu trabalho com abordagem TCC, Terapia Cognitiva Comportamental. Eu atendo online e atendo na clínica aqui em Arapiraca, MedCentro Arapiraca, a clínica do Dr. Samaik Lopes, que fica no centro de Arapiraca, na rua Fernandes Lima, no centro de Arapiraca. O meu contato e a minha rede social é psicóloga Tânia Lopes. Você lá tem os nossos telefones e nós estamos à disposição para acolher você. O nosso recado final, meu e desse médico psiquiatra, Dr. José Lourenço, um médico de uma competência e de uma conduta ilibada, médico que chegou recentemente de São Paulo, que nós temos a sorte de recebermos entre ele outros profissionais na região competentes. A gente deixa uma mensagem: se acolha, faça como eu, Tânia Lopes, psicóloga, e o Dr. José Lourenço, médico psiquiatra. Vamos juntos acolher mentes. Até o próximo episódio. Foi um prazer estarmos aqui com você. E reforçando o que o Dr. José falou, compartilhe. Compartilhe, curta. Vamos ajudar a manter esse diálogo aberto de maneira clara para que você desperte o interesse de acolher mente.